Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. É a resolução número 1 de 5 de julho de 2000. E o que é a educação de jovens e adultos? É o antigo supletivo, o Mobral, ou seja, a educação para aquelas pessoas que não puderam frequentar a escola na idade prevista. O que é a idade prevista? De 4 a 17 anos. Onde devem ser observadas essas diretrizes? Quer dizer, quem precisa consultar? Quem precisa saber disso e por quê? Na oferta e na estrutura de componentes curriculares do ensino fundamental e médio, dos cursos que se desenvolvem predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, integrantes da educação nacional nos diversos sistemas e modalidades da educação. Então, a educação de jovens e adultos é uma modalidade, assim como é a educação especial, educação profissional, indígena, quilombola, educação à distância de assentamentos. Por quê? Ela comporta ali o ensino fundamental, o ensino médio, só que ela atende um público específico, ela não atende todas as pessoas do fundamental e médio. E esse público específico são aquelas pessoas que não estudaram quando tinham de 4 a 17 anos, que é a idade prevista para a escolarização básica. Qual que é o alcance dessas diretrizes? Elas servem como referência opcional para iniciativas autônomas que se desenvolvem sob a forma de processos formativos extraescolares na sociedade civil. Ou seja, elas são diretrizes para a escola formal de jovens e adultos e também para instituições, projetos, ONGs que trabalham com jovens e adultos, mas que não são necessariamente escola. Né? São cursos, são outras atividades, mas elas são observadas por quê? Porque elas trazem um olhar sobre esse aluno que já não é mais criança, que já não é mais adolescente, e esse olhar precisa ser observado em todas as ofertas de questões educativas, né, relativas a esse público, que nem sempre são escola, podem ser cursos, formações, até orientações profissionais que têm que ter esses fundamentos. Eles se estendem também à oferta de exames supletivos para efeito de certificados de conclusão de etapas do ensino fundamental e do ensino médio de jovens e adultos. Então, quando vai se certificar de que a pessoa terminou o fundamental ou médio, essas diretrizes têm que ser observadas. Nós vamos ver ao longo dessa aula. Qual que é a proposta pedagógica para a educação de jovens e adultos? Ou seja, o que se propõe para o ensino de jovens e de adultos? Deve-se considerar o modelo próprio da EJA. EJA é a sigla que nós damos para Educação, Jovens e Adultos, a EJA. A identidade e as características próprias. Ou seja, se eu vou alfabetizar um adulto, eu não posso chegar lá com a parlendinha do suco gelado, cabelo arrepiado para vovó. Eu tenho que trazer textos adequados ao contexto de vida daquelas pessoas. Textos que falem do mundo do trabalho, de questões familiares, que sejam ligados ao mundo do adulto. Eu não posso infantilizar a minha pedagogia com eles. Infantilizar no sentido de trazer coisas que seriam da criança. Os componentes curriculares, ou seja, as disciplinas, também são adequados às características do alunado da EJA. Então, às vezes, eu vou seguir a mesma BNCC, o mesmo rol de conteúdos. Então, se eu estou em ciências, eu vou falar de matéria e energia. Se eu estou em língua portuguesa, eu vou falar dos gêneros textuais e tal. Só que o tratamento é esse que eu disse, adequados à linguagem, às condições, às vivências do adulto. Deverão ser consideradas nessas situações os perfis dos estudantes, as faixas etárias, os princípios de equidade, diferença, proporcionalidade na apropriação e contextualização dessas diretrizes curriculares nacionais, ou seja,
deve ser considerado o mundo em que a pessoa está inserida. Como assim o mundo? Eu posso estar numa comunidade rural, fazendo alfabetização de adultos, numa comunidade urbana. Então, eu tenho que entender o universo de onde o meu aluno faz parte. E esse modelo pedagógico, o que ele precisa assegurar? Isso que eu estou falando, a efetivação do direito do aluno de estudar no ensino baseado na sua realidade. Que assegure quanto à equidade de distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário de formação. Ou seja, lembra que eu falei? A mesma BNCC. Os mesmos conteúdos, objetos de aprendizagem, direitos de aprendizagem. E restabelecer a igualdade de direitos e oportunidades face à educação. Quanto à diferença, a identificação, o reconhecimento da alteridade própria. A alteridade são as outras pessoas diferentes de nós, né? Enquanto características, origens, tipos físicos, é inseparável de jovens e dos adultos em seu processo formativo. A valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de conhecimentos e valores, ou seja, o aluno adulto precisa ser visto na sua individualidade, da mesma maneira que enxergamos a criança na sua individualidade. Quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares. O que são os componentes curriculares? As matérias, o português, a matemática, a história, a geografia, ciências, química, física e biologia. As necessidades próprias da EJA, ou seja, a adequação dessas matérias, que são os componentes curriculares, às particularidades da EJA, da maneira como já falamos aqui, com tempos e espaços nas quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum e demais participantes da educação básica. O que são os tempos e os espaços? Então, às vezes, não vai ser escola como é a escola da criança. Talvez seja uma escola presencial, com aulas como se tem aí no ensino médio regular, no fundamental regular, mas os conteúdos são condensados, porque o que se ensina em um ano no ensino médio regular vai se ensinar em 6 meses no ensino supletivo. Talvez um espaço diferente, porque esse ensino pode se dar à distância, porque o aluno adulto, talvez no seu ambiente de trabalho, ele não tenha disponibilidade para frequentar a escola à noite, das 7 às 11 da noite. Não é? Então, é a adequação dos tempos, né, que seriam os horários e os espaços, que pode ser na escola regular ou na educação à distância. O que os sistemas de ensino definirão? É a estrutura desses cursos. Então, a idade mínima para ingressar no ensino fundamental de jovens e adultos, o ensino fundamental que a gente chamaria de supletivo, é 15 anos. Por quê? No ensino regular, a criança entraria no fundamental com 6 anos e, sem retenções, ela sairia com 14. Então, não mistura idade para ensino regular com idade para jovens e adultos. Então, se ele terminaria com 14, 15 anos, o ensino fundamental, 9º ano, então, para ingressar aí na educação de jovens e adultos, ele precisa ter 15. A mesma coisa no ensino médio. Se ele terminaria o ensino médio com 17, 18 anos, o ensino médio regular, para o ensino médio da educação de jovens e adultos, ele precisa ter 18. Então, aí os sistemas de ensino vão definir a estrutura para a realização dos exames supletivos para a certificação de estudos em regime de colaboração com outras instâncias. Que observações a gente faz? O que eu já falei. Não mistura esse tipo de modalidade. O regular e irregular para a idade, vamos dizer, adequada, e jovens e adultos é diferente. Fica vedada em cursos de educação de jovens e adultos a matrícula e assistência de crianças e de adolescentes na faixa etária compreendida na escolaridade universal obrigatória, ou seja, de 7 a 14 anos ou de 6 a 14 anos, de acordo com o ensino fundamental de 9 anos. Então, isso é criança, não pode entrar nos jovens e adultos. Para o ensino médio, mesma coisa. Menor de 18 anos não pode entrar no ensino médio
de jovens e adultos, ele é do regular. O direito dos menores emancipados da vida para os atos da vida civil não se aplica na prestação de exames supletivos. Às vezes o pai emancipa um jovem aí de 16, 17 anos, ele se torna maior de idade. Mas isso não implica no exame supletivo. Se ele tem 17 anos e está emancipado, tem que estar no ensino médio regular e não na educação de jovens e adultos. As instituições ofertantes informarão aos interessados, antes de cada início de curso, os programas, os componentes curriculares, a duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos didáticos, critérios de avaliação, ou seja, tudo que é relativo à educação de jovens e adultos. Porque às vezes ele vem do ensino regular, ele não sabe as diferenças, mas a escola precisa informar.